Que a paz de Deus envolva todos nós, hoje, agora e sempre. Eu sou Aldenice Souza, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Alta de Souza, localizada no bairro do Ipsep, Recife, Pernambuco. E é com muita alegria que retornamos à realização da divulgação da doutrina espírita, num trabalho que inicia-se em 2022, trazendo as nossas considerações a respeito do tema Seguindo Jesus. E como é de praxe, nós realizaremos a nossa prece inicial com as vibrações amorosas daqueles que estão nos assistindo e estão emitindo as suas vibrações para que possa chegar em todos os lares, em todos os cantos, onde haja dor e sofrimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim, iniciamos o trabalho da noite de hoje. Com esse tema, Seguindo Jesus, a grande proposta da noite de hoje é que possamos refletir se verdadeiramente estamos seguindo Jesus. E o que implica seguir Jesus? Buscar essas respostas é a gente mergulhar dentro de nós mesmos e fazer a grande análise no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações e ver ou perceber se realmente estamos seguindo Jesus. E a gente vai observando daqueles que o seguiram desde o início da sua caminhada, a gente vai ver esse convite do Cristo em todos os seus momentos, em cada passagem, em cada sermão, em cada parábola. Jesus fez esse convite e continua fazendo para todos nós. Então a gente vai recordando que quando Jesus foi realizar o seu ministério, ele convidou os pescadores. Ele saiu na praia fazendo esse convite a todos aqueles que de uma certa forma também já estavam preparados para receber esse convite. Dessa forma, a gente vai recordar que tanto André e Tiago, que recebem o convite para acompanhar o Salvador, eles deixam tudo para segui-lo. Assim como Pedro e seu irmão, que recebe o convite de Jesus e segue também Jesus. Ao fazer esse convite aos pescadores, a tão conhecida frase que Jesus realizou ou disse para os seus discípulos, dizendo: segue-me e eu farei pescadores de homens, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19 a 20. Então a gente vai observando que esses foram os primeiros convites realizados aos pescadores. E diante da sua trajetória, a gente vai ver outras situações em que Jesus vai novamente fazendo convites para toda a humanidade. Então, quando Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui Jesus já vai trazendo para todos nós e respondendo também aquela primeira observação que eu fiz de introdução, não é? Em que implica seguir Jesus? Não é? Então, ele vai dizer que seguindo aqueles que o seguem terá a luz da vida, que é também essa grande certeza que ele dá a todos nós
porque quem segue Jesus não andará nas trevas. Isso é um grande consolo para todos nós, ao mesmo tempo, nos leva a buscar essa luz, a deixar a sombra para buscar a luz. Porque a luz é que nos move e nos direciona o caminho certo a se chegar ao Pai. Também tem um outro convite em uma passagem que Jesus diz, afirma, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É novamente um outro ponto, o que implica seguir Jesus. É a gente tomar a nossa cruz, essa não pode ser transferida, cada um tem a sua cota, ou a sua tarefa, ou a sua missão, e que não pode passar para o outro. Então, nós temos a nossa individualidade e com ela os nossos compromissos firmados na espiritualidade. Então, quando Jesus, ele alerta também, quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz, né? Então, dizendo, e negue-se a si mesmo. De uma profundidade, essas simples palavras, mas que nos leva a refletir, né? Negar-se a si mesmo. Então, quando Jesus vai fazendo essas afirmações e fazendo esse convite, a gente vai percebendo que seguir Jesus nos leva a um grande ensinamento que a doutrina espírita vai reforçar novamente. Seguir Jesus implica em mudança. Quando Jesus diz aos pescadores, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Então está lá em Mateus, né, no capítulo 4, do versículo 19 a 20. Jesus vai novamente fazer outros convites para outras pessoas. E ele vai dizer para todos nós, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que convite maravilhoso que Jesus faz para toda a humanidade. Para todos aqueles que desejam sair da sombra e seguir e trilhar o seu caminho. Essa é a grande certeza que Jesus deixa para todos que buscam segui-lo. E tem uma outra frase de um peso muito profundo para todos nós, quando ele diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Então, nesta frase, a gente vai compreendendo que Jesus alertava para todos nós as dificuldades, os grandes desafios que cada um vai passar, as provações, as expiações. Essa cruz que é de cada um, ela não pode ser transferida, né? Ela pode ser ajudada, ela pode ser termos os grandes sirineus na nossa caminhada, que são os amigos, que são aquelas pessoas que nos aceitam, que nos amam, que nos ajudam, mas nós é que carregamos a nossa cruz. Ela não pode ser transferida, né? E a gente também vê no próprio exemplo de Jesus na sua crucificação. Ele carregou a sua cruz, mas não era a cruz do pecado, como muitos dizem, de outras religiões. Ele cumpria aquilo que já estava programado. Era o grande exemplo que todos nós temos que carregar a nossa cruz. Além disso, a passagem do Sirineu é também aquele momento que demonstra e que ensina para a humanidade que todos nós podemos ajudar uns aos outros. Mas levar a cruz é
é patrimônio, é riqueza, é conquista de cada um. Então, e tem um outro ensinamento aí, que ele fala, né? Negue-se para seguir, ele teria que pegar a sua cruz, a cruz que cada um de nós temos, e também seria negar-se a si mesmo. Que vai justamente a doutrina espírita reforçar esse ensinamento de Jesus. Negar-se a si mesmo exige uma reforma íntima, exige transformação, exige mudança, que tanto está nos ensinamentos da doutrina espírita. Para a gente avançar, evoluir, a gente precisa realizar essa transformação, essa mudança. Porque quando a gente decide seguir Jesus, não poderemos ser as mesmas pessoas. E esses exemplos foram dados pelos grandes seguidores de Jesus. O próprio Paulo, que era Saulo, que se transformou em Paulo, é um grande exemplo de transformação e de reforma íntima. É quando ele deixa de ser ele mesmo, aquele velho homem, e passa a ser outro, renovado, com propósitos para o bem, com propósitos para os seus semelhantes. É dessa forma que seguir Jesus exige justamente negar-se a si mesmo. Então, quando eu me proponho a realizar o bem, a ajudar as pessoas, eu deixo de me preocupar comigo mesmo e passo a ver as necessidades dos outros, que estão muitas vezes acima da minha. Então, é esse o grande convite que Jesus falava, né? E aí ele diz que se fizesse isso, estaria seguindo verdadeiramente Jesus, seguindo ele. Então, quando a gente fala nisso e quando a gente se propõe a seguir Jesus, que é o que todos nós nos propomos nesta vida, porque já negamos esse convite, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente está tentando, na nossa versão melhor, a gente já tem essa consciência que o caminho para se chegar a Deus é justamente seguindo Jesus. E isso vai exigir de nós, vai implicar em algumas aplicações de verbos na nossa vida, que está tão presente e que precisa realmente ser vivenciado por nós, que é o verbo amar, trabalhar, esperar e perdoar. E a gente vai ver esses ensinamentos justamente na obra de Emmanuel, psicografada por Chico Paulo Estevam, em que Abigail, a noiva de Paulo, já não mais nesse plano material, e vem socorrer Paulo naquela sua angústia, juntamente com Estevão, e naquelas indagações, naquele sofrimento de Paulo, ela reaparece para ele em espírito e traz essas verdadeiras ou esses 4 verbos que também vai servir de ensinamentos para nós, porque esses verbos verdadeiramente são de quem segue Jesus. Porque quem ama, compreende, E quem trabalha, equilibra-se. E quem espera, confia. E quem perdoa, liberta-se. Então, a aplicação desses verbos na nossa vida vai nos aproximando cada vez mais dos nossos irmãos e, consequentemente, do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então, quando a gente ama, quando a gente trabalha, quando a gente espera e quando a gente perdoa, a gente está vivenciando e está seguramente seguindo Jesus. Então, nesses ensinamentos trazidos por Jesus, a gente vai vendo onde a gente precisa investir mais na nossa reforma íntima, onde é que a gente precisa
melhorar para a gente estar trilhando esse caminho. Então, meus queridos irmãos, o momento desse ano, que é o ano de 2022, é um grande ano de desafios e é também de oportunidades valiosas, da oportunidade de servir, de vivenciar através das oportunidades que vão surgindo a cada dia que nos é permitido estar aqui na Terra. Tendo consciência disso, a gente vai burilando o nosso espírito, porque a gente começa a educar os nossos sentimentos. Então, as coisas mais simples, mais pequeninas, que a gente acha que não tem importância, mas que faz parte do grande acervo de conhecimento e do exercício de servir. Então, quando eu sou mais tolerante, quando eu sinto compaixão pela dor do outro, eu estou seguindo Jesus. Quando eu me disponho a trabalhos voluntários em benefício dos nossos irmãos, seja na seara espírita, seja nas instituições sociais em que eu me proponho a ajudar e não pedir nada em troca disso, eu estou sendo esse servo do Cristo. Portanto, nós estamos buscando esse caminho e estamos na direção certa, do acerto, do desejo de vencermos a nós mesmos e trabalhando com essa reforma íntima. Cada vez que eu consigo diminuir um pouco do meu egoísmo, do meu orgulho, eu estou deixando florir dentro das minhas ações as virtudes tão convocadas por Jesus. A virtude de amar ao próximo como a si mesmo, do respeito por toda a criação de Deus. Então, quando eu faço isso, eu me aproximo das pessoas que estão em dificuldades e que me penalizo e vou ao encontro dessas criaturas, eu estou servindo Jesus, eu estou seguindo o Cristo. Outro aspecto que devemos abordar é no sentido que para muitas pessoas seguir Jesus significa uma estrada de sofrimento, uma estrada de ausência de alegria. Não é isso. Seguir Jesus é vida, é alegria, sim, mas não alegria como os homens, né, muitos entendem, não a alegria do mundo, essa alegria efêmera, essa alegria passageira, mas aquela alegria que se satisfaz na realização do bem ao outro, na satisfação de ver as necessidades mais primárias que o indivíduo possa ter, elas ser saciadas pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E essa alegria, ela não é a do mundo, é uma alegria espiritual, né? Essa é a verdadeira alegria que cada um que faz ou que segue o caminho do Cristo vai ser envolvido por essa alegria duradoura, espiritual. Então, seguir Jesus é trilhar esse caminho dos verdadeiros valores espirituais. A gente observa um Divaldo Pereira Franco, né, com todas as suas dificuldades da idade, mas que está aí trabalhando, está aí servindo, que está se doando e trazendo, né, um semblante, uma alegria sincera, alegria do dever cumprido, da consciência reta, que traz leveza ao indivíduo, leveza no semblante, leveza nas atitudes. E essa alegria que todos nós almejamos ao seguir Jesus. Além de seguir Jesus,
É importante também termos consciência do que significa trazer Jesus para as nossas vidas. É nos fortalecer diante das dificuldades que nós enfrentamos. É nos fazermos fortes, sermos realmente esse indivíduo que confia na providência divina. Esse indivíduo que, mesmo passando por mais dolorosas das provas que a vida possa lhe oportunizar, continua firme na fé, continua confiante e continua seguindo os ensinamentos do Cristo. Então, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta de número 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos dizem Jesus. Então, é nessa certeza, né, de vê-lo como modelo, como exemplo a ser vivido e também como guia a nos levarmos pelo caminho da verdade e da vida para se chegar a Deus. Então, com essa certeza, a gente vai enfrentando os desafios, os espinhos, as pedras com mais confiança, sem temer e sem perder a esperança. Quantos momentos dolorosos já passamos? E aquelas pessoas que passaram com a sua fé, com a sua confiança, seguindo os ensinamentos de Jesus, né, indo a Ele nos momentos de aflição, quando o seu fardo estava pesado e buscando ser aliviado, essas criaturas são as vitoriosas, porque sabem da força da luz que é o que possui aqueles que seguem Jesus. Então, a partir disso, desses ensinamentos, nós nos tornamos pessoas diferentes. Pessoas não que somos melhores do que os outros, mas que temos uma bagagem de conhecimento que nos faz enxergar a vida por outro ângulo, por outro prisma, com mais alegria, vendo mais luz, onde muitos só verão escuridão. Então, quando Paulo, né, também escreve nas suas tão famosas cartas, né, para que não deixava de ser um jornalista repassando ou divulgando a boa nova pelos diversos lugares geográficos. Era a maneira de redenção de Paulo. Então, quando ele afirma e escreve, né, numa frase tão pequena, mas diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, todos nós que seguimos, que buscamos, que nos esforçamos de seguir Jesus, temos que ser essa criatura melhor, essa criatura mais humana, mais fraterna, mais solidária, porque o mundo está precisando de tudo isso. Então, é preciso observar quantas pessoas que estão seguindo Jesus, e aqui eu abro um parênteses, e não precisa dizer ou não precisam estar agregadas a nenhuma religião, porque a gente vê exemplos nobres, grandiosos, de pessoas que estão defendendo aí a natureza, de pessoas que estão defendendo as causas sociais em prol dos menos favorecidos, e que muitas vezes as pessoas não são adeptas de nenhuma religião, mas elas acreditam no bem, elas procuram, respeitam a natureza e estão cumprindo, estão realizando o bem. E elas estão também seguindo Jesus,
Porque se a gente for observar dentro de toda a filosofia, de toda a sua prática de vivência desses grupos ou de indivíduos, eles estão realizando, eles estão amando ao próximo e amando também a natureza. E fazer isso é estar enquadrado dentro dos ensinamentos que foram resumidos por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E está na ação dessas criaturas, está nas atitudes delas, elas são seguidoras de Jesus. E isso a gente vai aprendendo, né? Que a gente nós não somos, não precisamos viver de rótulos. Nós não somos espíritas por dizer que somos espíritas, ou que somos de outro, ou pertencer a outra religião. O que vai dizer verdadeiramente quem somos, ou se seguimos Jesus, são as nossas atitudes. É o bem que realizamos em prol dos outros. Isso sim, é que vai verdadeiramente, não são as palavras, mas é a prática que vai dizermos quem nós somos, ou como estamos nessa atual reencarnação, daquilo que éramos e para hoje o que somos, daquilo que nós possuíamos como bagagem nossa, adquirida, e que hoje ela se expande, mas se expande para melhor. É isso que a espiritualidade, é isso que os espíritos esperam de nós. E é claro que quando a gente mesmo, né, ou quando a gente se propõe a fazer esse bem, não importa a religião, não importa a denominação, o que importa é aquilo que verdadeiramente semeamos no coração das outras pessoas. Claro que a doutrina, ela faz uma leitura mais aprofundada da mensagem do Cristo, né? Mas que a gente precisa não só dominar, mas a gente precisa viver Jesus. Tem uma mensagem muito bonita que está contida no livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Segue-me, que são com as mensagens de Emmanuel. E tem uma que assim eu escolhi por conta de ser no início do ano e a gente está cheio de boa vontade, ainda estamos envolvidos pela atmosfera do Natal, desse renascimento de Jesus dentro de nós. Então, com essa energia, com essa disposição, com essa esperança, eu busquei essa mensagem contida nesse livro Segue-me, que é a mensagem Renovemo-nos. E diz assim: quando a gente fala em Cristo, sem buscar-lhe a companhia, há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agriolham à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendemos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que Ele assinalou a passagem no mundo.
a trilhar a senda humana com um sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre, e certamente ainda hoje seremos novas criaturas, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Essa belíssima mensagem é para nos inspirar, para que a gente busque, viver Jesus, mas em comunhão. Em comunhão significa a gente praticar os ensinamentos de Jesus. E não só na fala, mas na prática. E a gente tem exemplos maravilhosos que muitas vezes passam despercebidos junto de nós mesmos, de pessoas abnegadas, de pessoas resignadas, de pessoas que nos fazem bem, porque traz a marca do Cristo na sua alma. E que nós sejamos esses seguidores, que possamos levar consolo, conforto, esperança, que a gente dissipe as discórdias, que a gente não alimente o ódio, a revolta, que a gente tenha sempre uma palavra de conforto e de consolo para amenizar, para tranquilizar, para serenizar as criaturas. É fazendo isso, é realizando, que nós estaremos seguindo Jesus. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos dá esse entendimento para que a gente possa, a cada reencarnação, ir se purificando. Não importa em que dia ou em que noite recebesse o convite de Jesus, se adiasse ou se deixasse para trás por algumas existências, isso agora não importa. O que vale é o hoje, é o presente, é a nossa aceitação nos dias de hoje, seguir Jesus. Que nesse ano que se inicia, todos nós, cheios de muitas energias, possamos seguir Jesus com coragem, com otimismo, com resignação, com resiliência, com empatia, enfim, cheio de todos os sentimentos bons que nos aproximam do Cristo. É esse caminho que somos convidados a trilhar, juntos, unidos no mesmo propósito. A gente vai acelerando o nosso passo e deixando para trás todo um sentimento de culpa e de complexo que muitas vezes carregamos na nossa própria alma. Jesus nos perdoou há muito tempo. Resta-nos perdoarmos a nós mesmos, para buscarmos a força necessária para nos renovarmos espiritualmente, sendo pessoas melhores, realizando a nossa reforma íntima a cada dia, a cada minuto. E é com essa esperança e é com esses ensinamentos que nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Vamos nos espiritualizando a cada minuto, a cada segundo. E nessa noite tão maravilhosa, em que esse Jesus se fez presente e continua presente em nossas vidas, nos fortalecendo, nos soerguendo na caminhada. E só nos resta agradecer por tudo que recebemos na nossa passagem por esse planeta. Que a nossa passagem seja de luz, seja de conquistas espirituais, seja de agregarmos mais criaturas em torno de nós para seguir o caminho do Cristo. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, em forma de agradecimento
por tudo que tem nos concedido o nosso querido irmão Jesus. Senhor, és a luz de nossas vidas, és o nosso melhor amigo, ilumina a nossa caminhada, nos fortalece na senda do bem e derrama sobre todos os nossos irmãos e principalmente pelo nosso planeta a tua paz e a tua luz, hoje, agora e sempre. Obrigada, meus amigos e meus irmãos, por essa noite de reflexão e de se falar em Jesus. Muita paz, muita luz a todos os irmãos. E um bom início de ano, e muitas vitórias, e muitas conquistas na nossa trajetória. Muita paz, muita luz.